Olá, eu sou a Joana. E eu sou a Verusca. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar luz às jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana uma história contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar e nela o destino é o sentimento de realização. E nós tivemos o prazer de participar agora em agosto do festival Hacktown. O Hacktown é um festival que acontece na pequena Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. Ele, durante 4 dias, reúne mais de 10 mil pessoas para falar, compartilhar e ter novas ideias acerca de criatividade, inovação, espiritualidade, tecnologia e muita cultura e arte. E durante o Hacktown, a gente teve a oportunidade de gravar um podcast com pessoas que estavam participando lá, pessoas incríveis que estavam participando lá, que foram a Paula e o Bill. Mas antes da gente falar um pouquinho da Paula e do Bill, Vê, conta um pouquinho como que foi o Hacktown. Ai, eu sou muito suspeita para falar sobre o Hacktown. Desde 2018 eu vou ao Hacktown e tenho também o prazer não só de ir, mas também de palestrar no Hacktown. Então eu tenho vários tipos de experiências, né, dentro do festival, e é sempre muito emocionante porque, como a Jo falou, o Hacktown ele consegue misturar coisas improváveis, né, pessoas improváveis, assuntos improváveis que não se conectariam se não fosse no Hacktown. Então, por exemplo, espiritualidade e tecnologia. Né? Eu sou fã demais dessa mistura, o olhar para o ser humano dentro, né, desse contexto tecnológico, inovador, o respeito com as pessoas, as conexões que são criadas. Tem pessoas no Hacktown que eu só conheço por causa do Hacktown e eu só vejo essas pessoas durante o Hacktown e é como se a gente se conhecesse de uma vida inteira, assim. Então, o Hacktown é um festival que realmente faz a gente repensar em várias questões da nossa vida pessoal e profissional, e todo ano eu conto para um monte de gente, né, sobre essa experiência. E esse ano a gente teve uma experiência, eu particularmente tive uma experiência incrível, né, de estar perto da Jo e de poder gravar episódios do nosso podcast lá, num coreto no meio da praça. Algo totalmente inusitado e foi muito emocionante. E esse episódio, né, que a gente gravou foi lá dentro desse contexto maravilhoso. E a gente gravou com pessoas que a gente conheceu, na verdade, que a gente se conectou através do próprio festival, que é uma das mágicas do Hacktown, né? Então, pessoas que você conhece que falam, nossa, você precisa conhecer tal pessoa que está aqui também. E foi o caso, né, da forma como a gente se conectou com a Paula Marques e o Bill Martinez. E a gente se conectou com eles porque a gente ouviu que eles faziam startups, ou Startup Weekends, 50 a mais. Né? Então, para sêniors, né? Então, ou pessoas na melhor idade, acho que é melhor dizer assim. Então, eu vou apresentar aqui a Paula para vocês, a V vai apresentar o Bill e a gente vai rodar o episódio que a gente gravou lá no Hacktown. Então, gente, a Paula Marques empreende há 4 décadas no setor de serviços. Trabalhou por mais de 15 anos com a Câmara Brasil-Alemanha na inserção e fortalecimento de marcas e produtos brasileiros no mercado alemão e europeu, nos segmentos de produtos orgânicos, design e esportes. Em passagem recente pelo distrito, coordenou projetos de inovação para empresas como Vivo, Volkswagen, Lojas Marisa, Sul América, GSK, entre outras. Hoje dá aulas de liderança e gestão de projetos na Escola Conquer e atua como design thinker, mentora e facilitadora em jornadas de inovação e empreendedorismo em empresas e startups. O Bill Martinez, tem 40 anos de experiência liderando o desenvolvimento de soluções de branding e inovação para marcas e produtos digitais. Mentor, orientou a formação de startups em programas de inovação e aceleração para a ABS Startups, Sebrae São Paulo e Techstars Global e Hackathons. Atualmente é CEO da Bike, Mobilidade Elétrica, e da Rasmatas, consultoria de branding, design estratégico e inovação. Estejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado, Joana. Obrigado, Verusca, pelo convite. Uma grande oportunidade estar aqui com vocês. A gente está curiosa, né, para entender um pouco desse envolvimento, né, que vocês têm hoje com o empreendedorismo, principalmente com as startups, com esse empreendedorismo que vem causando muita transformação e que majoritariamente é ocupado aí pelos empreendedores jovens, e a gente entendeu, né, e ficou super curioso para que vocês começaram a empreender essa jornada dentro desse espaço, né, do desenvolvimento e do desenvolvimento tecnológico. A gente quer entender
como isso aconteceu. Então, a gente sempre gosta de pedir para vocês nos levarem para o momento e, por favor, tragam riqueza de detalhes, porque, pessoal, a gente está gravando aqui no meio do coreto e tem caixas de som viradas para a praça. Então, a gente... Estamos em praça pública. Literalmente. Então, eu queria pedir, Bill e Paula, se vocês podem, em praça pública, contar pra gente, trazer riquezas de detalhes sobre o momento em que vocês disseram sim para essa jornada de liderança que vocês trilham hoje. Muito legal. Quer começar aí? Não, fala você. Bom, primeiro, Joana, obrigada. Verusca, muito obrigada. É um prazer estar aqui. E essa ponte aí feita, né, pelo Valide-se aqui nessa oportunidade do Hacktown incrível, né? André Castilho, o Eric, enfim, muito bacana mesmo. Olha, se for fazer aí um exercício, né, de memória, eu acho que a liderança ela começa lá atrás, quando a gente tem... Acho que o empreendedorismo traz muito de liderança, né? Primeiro, da autoliderança, né? A gente tem que ser líder de nós mesmos. E é uma coisa que é o que move a gente a conseguir construir, né? Então, acho que uma coisa é aquilo que a gente conhecia no dia a dia, como empreendedor. Acho que, né, como eu falei, empreendedor há 4 décadas, eu tenho 4 filhos. Então, né, o empreendimento sempre fez parte, né, de tudo. E a liderança, de alguma maneira, né, são formas diferentes de liderança. Mas chegou um momento onde eu percebi que tinha ali uma mudança, né, de carreira, de vida, e aonde o conceito de liderança estava mudando muito. Acho que a gente vem de uma época onde a liderança era saber mandar, né? A liderança tinha muito do top-down, tinha muito de... Como é que eu digo? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então tinha muito disso. E eu acho que o novo empreendedorismo, esse lado da inovação, ele vem trazer muito essa oportunidade da gente ver que, claro, isso continua acontecendo, né? Mas que existem outras formas. Então, acho que é uma descoberta. Acho que o meu momento de descobrir foi isso, quando eu vi que me dava muito prazer saber que a liderança é uma questão de inspiração, né? Então, de eu poder me inspirar em líderes que são inspiradores e que eu quero transmitir a mesma coisa para as pessoas que eu vou liderar, né? Em todos os sentidos. Então, acho que aí é o momento de descobrir a liderança e de me sentir como líder, né? E como é que eu posso conduzir essa jornada. Uau, muito bom. Bacana. Bom, da minha parte, eu comecei a empreender muito cedo. Assim, eu na década de 80, final da década de 80, eu já constituí uma agência. Eu trabalho com criação, com criatividade, com design. Aliás, até o design thinking vem todo do processo do designer, né? De validação e desenvolvimento e tal. Então, assim, como trabalho dentro da área, sempre trabalhei dentro da área de criatividade, então sempre foi super importante esse aspecto de liderança. E como a Paula falou, eu acredito que liderança é principalmente você ter, assim, gerar inspiração, você inspirar as pessoas. Então, eu comecei a liderar, vamos dizer, equipes de criação muito cedo. Já com 20 e poucos anos, 25 anos, eu já tinha uma agência constituída. E o principal aspecto, assim, vamos dizer, de uma empresa que se pretende a isso, assim, é realmente inspirar os colaboradores para eles quererem estar dentro da mesma empresa. Então, eu acho que essa parte de liderar a equipe, de inspirar as pessoas, começou muito cedo. Acho que é uma coisa meio assim, nata, né? Você nasce com uma vontade de fazer e arrastar uma multidão junto com você, né? Então, isso é liderar, de certa forma. Então, acho que é um exercício que a gente começa a praticar e depois você não sai mais, né? Você não abandona mais. Esse assunto vai render. Vai. E eu já queria sublinhar, né? A gente usa esse jargão aqui, né? Sublinhar, justamente porque a gente quer, com a história de vocês, oferecer a oportunidade da observação, né? E da escuta aí para quem está nos ouvindo, numa autorreflexão, né? O que será que aconteceu na história do Bill e da Paula que pode contar para mim também, né? Para eu que estou ouvindo, quais são os sinais que estão aparecendo para mim. E aí, quando vocês trazem essa palavra inspiração, né? Ela é uma palavra que carrega algumas habilidades, né? Então, eu queria entender um pouquinho mais, né? Quando a Paula fala, poxa, você poder se inspirar em alguém e também transmitir, né? E nesse momento, você assume o papel de educador, você assume o papel de facilitador, você assume
uma responsabilidade com você, com o que você acredita e com o que pode realmente fazer diferença, que você acredita que pode impactar outras pessoas, tanto na forma de fazer como na forma de receber, né? Sim. Então eu queria pedir para vocês abrirem um pouquinho essa caixa da inspiração para a gente contar que sentimento é esse que está por detrás da inspiração, por que isso motiva e motivou vocês? Bacana. Pergunta difícil, né, gente? Socorro. Coisa profunda. Olha, eu acho que a inspiração ela vem de várias maneiras, né? E quando a gente fala de inspirar, a gente não está falando só do que é bom, né? Então, eu acho que, principalmente quando a gente está ligando a inspiração à questão da liderança, né? Eu posso dizer que o meu aprendizado, eu aprendi muita coisa com lideranças que, sim, me inspiraram, talvez me inspiraram a saber até como não fazer, né? Mas com quem eu aprendi muito, né? Com pessoas com quem eu aprendi muito. Então, eu aprendi não só a fazer, mas também a discernir, a dizer, será que é por aí? Será que só tem esse caminho? Então, acho que a liderança ela é um diálogo o tempo inteiro, né? Talvez que a gente tenha com a gente mesmo, que a gente observa, né? Você trouxe essa questão da observação, né? Eu acho que é muito importante, né, essa questão da observação. E acho que é um aprendizado até muito recente. Acho que por isso mesmo, pela época que eu venho, da gente conseguir perceber esse retorno da inspiração, né? Então, eu acho que quando eu tinha esse momento onde me inspirar em pessoas que talvez não tivessem o melhor formato de liderança, mas que sim me trouxeram muita coisa positiva, eu começo a pensar, tá, como é que eu posso ver no outro se o que eu estou trazendo é uma inspiração que vai ajudar e que não vai trazer um desconforto, né? Como é que eu posso fazer isso? E como é que eu posso... A escutativa, claro, é uma coisa super importante, sem dúvida, né? Mas eu tenho outras formas de comunicação, né? Eu tenho outras formas de percepção. Então, acho que a liderança fortemente é esse lado mesmo de percepção, de observação, da gente ver que a gente não vai acertar sempre, né? Da gente ver que, às vezes, a gente está achando que está fazendo a melhor forma, da melhor forma, e que a gente recebe um feedback, né? Um retorno, né? Para a gente não ficar aí no anglicismo aí, né? Mas a gente receber o retorno e a gente poder absorver e falar, eu posso ser melhor, né? Então, acho que a liderança é uma coisa mesmo de aprendizado contínuo, e não só pelo modelo mental que a gente vai desenvolvendo aí ao longo da vida, né? Tentando mudar um pouco, né? Tentando aprender coisas, né? E poder ter um modelo mental mais flexível. Mas eu entendo que é um diálogo e um aprendizado constante. Eu acho que esse é o grande ponto mesmo. E eu acho que a inspiração ela é uma consequência. Eu não diria que a gente escolhe ser um líder inspirador, né? Acho que a inspiração ela acaba sendo uma consequência. Mas sabendo que, no final das contas, tem um papel importante, né? E que a gente vai deixar marcas. Eu acho que esse é o ponto de reforçar, é a gente cuidar disso, né? Sem dúvida. Bacana. Boa pergunta, Joana. Eu acho assim, é um processo meio natural, na verdade. Assim, até tem um dito que fala assim, tome cuidado porque você pode estar inspirando alguém. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Mas aí, assim, eu acho que eu sempre busquei um incremento ou uma diferenciação ou desenvolver um trabalho que realmente fizesse diferença, transformasse as pessoas. Então, acho que, de certa forma, essa busca pelo mais legal, pelo melhor ou pela transformação acaba naturalmente inspirando as pessoas. Então, eu vi que, com o passar do tempo, cada vez mais gente queria participar da minha empresa. Então, eu falei, puxa, eu acho que eu estou inspirando alguém, porque se as pessoas estão buscando, estão me procurando e querem trabalhar comigo, então é porque eu estou, de certa forma, ensinando as pessoas. Eu estou transmitindo alguma coisa para essas pessoas que é legal. Então, se as pessoas estão querendo, é porque é legal. Isso me levou, inclusive, a depois partir para a educação. Então, eu fui professor durante um tempo na SPM, justamente para poder continuar esse processo. E cada vez eu fui crescendo mais, e fui aprendendo mais, e fui cada vez fazendo melhor, e vi que, de repente, tinha uma turma querendo trabalhar comigo. Teve uma época muito legal, mais ou menos por volta do ano 2000, que a gente era uma das agências mais desejadas no mercado. Puxa, isso me deu uma felicidade enorme, assim, porque as pessoas quererem trabalhar comigo
é porque eu estava inspirando essas pessoas. As pessoas queriam ser lideradas por mim. Então, eu acho que eu naturalmente fui entrando e fui inspirando e liderando as pessoas no trabalho do dia a dia e tudo mais. Então, Muito bom. Vocês trazem alguns pontos, assim, quando a gente pensa em liderança, né, a inspiração é algo que... A referência, na verdade, né, de bons líderes é algo bem escasso no Verdade. mercado. Né? E quando a gente fala em inspiração, a gente está falando de referência. sim. Né? E na percepção de vocês, né, como você trouxe agora, Bill, você foi percebendo que você estava inspirando. Que sinais são esses? Como é que a gente pode, como outros líderes podem perceber que eles estão inspirando e sendo uma boa inspiração, no caso, né? Na opinião de vocês. Acho que, assim, eu já meio respondi essa pergunta. Assim, quando as pessoas te procuram, né, você, de certa forma, se tornou uma referência para as pessoas, para o mercado, para os colaboradores, para os profissionais. Eu acho, assim, que a gente falou de inspiração, por aí, que agora me fugiu o que eu ia falar. Mas, Tudo bem, a gente só está em praça pública. então, fala você, assim, que depois eu pego. Eu diria que eu demorei um pouco mais para perceber. Né? Comecei a dar aula há bastante tempo. Eu venho da produção cultural, né? Apesar de eu ter entrado aí num outro assunto na bio, mas eu venho de produção cultural, então eu trabalhei muito tempo com produção de teatro, de shows, de cinema. Eu demorei para perceber que, na verdade, tinha esse lado inspirador. E aí eu fui dar aula, né? E fazia parte ali do meu contexto, porque a gente fazia muito projeto para leis de incentivo, tal. Então eu fui ensinar, porque eu fazia muitos projetos, então eu fui ensinar. Para mim era, vamos dizer, um movimento contínuo, né? Então eu passei por isso, agora eu posso transmitir aquilo, tal. Mas para mim fazia parte do contexto. Eu não estava pensando nem na liderança, eu não estava pensando nem na inspiração, nem em nada disso. Eu acho que o primeiro momento que eu percebi foi muito curioso. Eu comentei, né, que eu fiz projetos na Alemanha, tive essa oportunidade de trabalhar com a Câmara Brasil-Alemanha, foi muito incrível. E aí eu conheci uma menina na Alemanha que trabalhou comigo ali em algumas edições da feira que a gente participava, e um dia ela falou assim: olha, você conhece uma amiga minha, você deu aula para ela. E ela me falou o nome da menina, eu lembrei, inclusive da amiga, eu lembrei, ela era uma arquiteta, que foi fazer o curso comigo de projetos culturais e que tinha muita dificuldade, ela trazia muitas dúvidas, ela não sabia, ela falava, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço e tal, não sei o quê. E acabou o curso, né? Não nos encontramos mais, e eu encontrei essa menina. Aí ela veio falar para mim, ela falou assim: Paula, você sabe que ela me disse que você mudou a vida dela? Né? Incrível. Ela, depois disso, soube fazer escolhas. Né? Então, não é que eu tenha dado a fórmula alguma. Eu acho que foi a escuta, foi exatamente o momento da escuta, foi o momento de poder, né, permitir que ela compartilhasse as dúvidas dela, né, e de dizer para ela, inclusive, eu também tenho as minhas dúvidas. Né? Então, acho que o líder não sabe de tudo. Né? Então, acho que nesse momento eu falei, não, olha, que interessante. Então, existe essa, né, como eu falei antes, existe uma marca. Né? É o que você falou, são referências, né? São coisas que ficam, que permanecem. Então, acho que a partir dali eu comecei a prestar mais atenção e cuidar um pouco mais também, né? Para saber o que é que eu estou falando, quais são as palavras que eu estou usando, né? O que eu estou transmitindo. Mas eu concordo com você, eu acho que a gente tem uma escassez, sim, né? De líderes que possam trazer inspirações mais positivas, vamos dizer. Não sei se a gente pode, né, Sim. dizer de positivo e negativo, mas é isso. Acho que a gente pode inspirar pelo que é positivo. Mas vou sublinhar aqui, antes de passar a palavra para o Bill, essa questão de você perceber o quanto você abrir a sua percepção para a própria percepção de sensibilização que você estava gerando, né? Eu acho que isso é o primeiro passo para a gente começar a clarear o propósito, né? O quanto que a gente está aberto para se sensibilizar com o contexto que a gente está servindo, né? Porque a gente... É meio óbvio falar isso, mas a gente chega querendo impor coisas no contexto, achando que a gente, né, sabe a solução ou que o contexto deve absorver uma coisa que a gente quer fazer. Mas acho que quando você traz isso, né, eu percebi que eu estava percebendo mais, né, e não tinha as respostas. E a partir daí, o contexto diz para você qual é a sua utilidade, né? De repente, esse feedback Perfeito.
né, da mudança de vida dessa pessoa, só pela a possibilidade da escuta ali, te conta um pouco do teu propósito, né, como você pode impactar a vida dela, e tá aí desenhado quanto você continua, né, como mentora, impactando aí a vida de outros empreendedores. Então, fantástico. Muito legal. E só antes de também deixar a palavra com o Bill aqui, acho que você falou uma coisa muito bacana, né? Você falou de servir, né? Então, eu acho que a gente está a serviço das pessoas né, as quais a gente lidera, né? Porque se a gente não puder fazer isso, eu não tenho nem como transmitir conhecimento, né? Então, eu estou ali efetivamente para servir. Então, acho que a humildade faz parte aí, né, desse processo de liderança, de inspiração, né? Eu vejo muito assim, acho que essa liderança é um processo contínuo de retroalimentação. Você precisa estar sempre pegando, quer dizer, é um processo grande de empatia, né, de você entender a pessoa que está junto com você num projeto, num desenvolvimento, qualquer coisa, e você retroalimentar o teu conhecimento com o conhecimento dessa pessoa, né? Então, desse colaborador. Então, com isso, você cria um ambiente muito propício para grandes soluções e interações entre colaboradores, líderes. Então, a retroalimentação é muito importante. Se você fica lá em cima do pedestal, você não vai conseguir saber o que as pessoas precisam, que elas devem conduzir as pessoas. Então, acho que é isso. A gente vem de uma época, só fazendo um parágrafo aqui, a gente vem de uma época que não existia nem hard skill, nem soft skills. As coisas não existiam. A gente teve que inventar a nossa própria receita. Então, assim, quando eu fui descobrir o soft skill, eu falei, mas, peraí, a gente já faz isso. Né? A gente já está fazendo isso faz muito tempo. Ou não, né? Ou não, Mas a gente está continuamente aprendendo. Acho que, assim, liderar, inspirar é um processo contínuo de aprendizado. É uma trilha de conhecimento que você tem que saber, você tem que viver o que os outros vivem, quer dizer, botar o pé no sapato do outro, né? E poder estar entendendo e até extraindo o melhor disso daí, né? A melhor relação possível e tal. Então, acho que isso também me manteve durante muito tempo nessa posição de líder, de entender o meu entorno, de entender as pessoas, de conhecer as pessoas, ver os potenciais delas e poder colaborar justamente com elas. Assim, na verdade, o que a Paula falou no começo, né? Antigamente era muito top-down. Eu tive assim, uma certa sorte, oportunidade, porque eu venho de uma área de design que não tinha tanto top-down, era muito desenvolvimento de equipe e tal. Então, isso me ajudou bastante. Mas essa receita a gente teve que criar a gente mesmo com experiência. E vários dos seus liderados hoje são líderes, né? Acho que isso é muito legal, né? Acho que isso é inspirar, né? Isso é liderança. É muito legal você andar na rua e daí ser abordado, ô professor, ô mestre, ô não sei quem, e tal, né? Então, E de pessoas que cresceram, né? Eu acho que é isso. Acho que é isso. que são líderes poder hoje. formar exatamente. líderes. Acho que formar líder é a coisa mais legal mesmo. Transformar as pessoas e formar líderes. Maravilhoso. E quem são as inspirações de vocês? Quem inspira vocês? Quem são as referências? Nossa, essa também é muito Tim difícil. Brown, né? Não dá para não falar citar, de alguém, né? O Norman, né, do UX, eu também passei por um aprendizado de UX, UI e Service Design. Então, assim, acho que tem muita gente bacana por aí que a gente se inspira. E também CEOs, como os caras são legais. CEOs legais. CEOs legais. Isso é importante, CEOs legais. Eu não fiz a minha listinha de líderes inspiradores, meu Deus. Faltei nessa parte. Não, eu não sei se eu tenho essa memória, porque, como eu falei, eu tenho uma história de um aprendizado, acho que com líderes muito difíceis mesmo. Então, eu não sei nominar quais foram os líderes que me inspiraram. Acho que foi um conjunto de experiências. Né? Acho que foi um conjunto de experiências e que me trouxeram para um lugar hoje onde dá para filtrar, né? Aquilo que me trouxe de... Vocês falaram de sentimento, né? Onde está o sentimento? E eu acho que a gente forma muito... As memórias a gente forma muito a partir de sentimentos. Então, acho que é muito importante até trazer um ponto novo, né? Eu acho que o autoconhecimento é uma coisa muito importante para a gente assumir esse papel de liderança, né? Então, a gente saber, em primeiro lugar, que, tipo, não, eu não preciso saber tudo. Sim, eu posso carregar um tanto de humildade.
E sim, eu posso receber cargas negativas e transformar isso em coisas muito positivas. Em aprendizado. E aprendizado. Exatamente. Então, eu não sei se eu traria nomes, mas eu traria, acho que situações, né, inspiradoras que me trouxeram aqui, independente até de que líderes foram esses. Para concluir, também queria falar uma coisinha. Eu vim eu trabalhei durante um tempo, né, tive no mercado da publicidade. E a publicidade tem o seu aspecto glamouroso, mas também tem muita toxicidade, né? Assim, é um ambiente complicado, assim. Então, eu acho que eu aprendi mais a observar e não fazer o que os líderes faziam para poder aprender o que fazer direito. Uhum. E como que esse processo, ambos, né, têm essa abertura para mudança, né, para identificar aí um padrão e fazer diferente? Acho que não é à toa que vocês estão envolvidos aí com startups e liderando, de certa forma, esse movimento, né? Como é que isso aconteceu? Como é que vocês começaram a se envolver, né, nesse mundo das startups e, pelo que eu entendi, se encontrar nesse mundo, né? Posso parafrasear aqui o André, né, que fez essa conexão e falou, pô, o Bill e a Paulinha se encontraram, né, nesse mundo. E o que quer dizer isso para vocês hoje? Então, vou responder primeiro dessa vez. Por favor. Eu começo a falar muito, assim, então, eu não sou de falar muito, mas daí, de repente, quando eu solto, eu saio falando. Assim, quando eu me entreguei, vamos dizer, para o que eu queria fazer, quando eu encontrei um propósito na vida, que é o design, né? Eu acreditava naquela época, lá atrás, assim, que eu ia mudar o mundo com cartaz. Muito bom. Sensacional. O Marquinhos, nada o nosso disso. ilustrador, né? A jornada de vocês vai ser ilustrada. Nesse momento, ele está fazendo o Bill moldando o mundo com cartaz. Eu falei, não, cara, não é por aí. Assim, eu não vou fazer, não vou transformar o mundo, não vou mudar o mundo com isso. E daí a gente foi, eu posso falar da Paula, porque a gente trabalhou junto já faz um tempo que então a gente comentou até que hoje em dia a gente não está trabalhando necessariamente junto, mas está desenvolvendo projetos juntos. Mas a gente teve uma época que a gente estava trabalhando junto mesmo e tal. E assim, esqueci. Como que a gente mergulhou nessa história? Daí assim, eu fui conhecendo novos meios, né, novas formas de desenvolvimento, design thinking e tudo mais e tal. Eu falei, cara, eu só vou conseguir transformar o mundo nesse ambiente, sabe? De startups, de transformação, de empreendedorismo e inovação. E daí foi um pulo, quer dizer, uma vez que você prova do doce, você nunca mais vai deixar de comer, né? Olha, é bem interessante a gente até falar da gente se encontrou. Acho que sim, acho que no sentido que você usou, do tipo, a gente se encontrou nesse meio, né? Eu acho que é verdade. Mas eu acho que a minha vida me leva muito para isso, né? O fato de eu ter tido 4 filhos, aí 3 muito cedo, muito jovem. Então, acho que essa questão do empreendedorismo até, né, pela necessidade e tal, né? E ter que partir para uma coisa que levasse essa vida cheia de gente já, sempre foi cheia de gente, que levasse adiante. Bom, em primeiro lugar, a gente se conhece há milênios, a gente se conhece há mais de 30 anos já. Eu quero longevidade, é isso. Então, a gente se conhece há bastante tempo, a gente nunca tinha trabalhado junto, a gente era muito amigos. E aí, quando a gente foi trabalhar juntos e que a gente começou não só o trabalho juntos, mas o relacionamento também, foi uma coisa que foi ali meio de uma vez só, né? A gente estava com um projeto de uma agência, né? O Bill já vinha dessa área, eu vim aí de planejamento de projetos e tal, e a gente falou, não, tem super a ver, vamos, aliás, ele estava com um projeto muito bacana, e me encontrei ali, e a gente foi, engatou, e foi muito bacana, fizemos muitas coisas legais, mas essa coisa de agência, né? De publicidade, a gente fazia... Né, o Bill é um brander. Design. Né, design, então, e o Bill trabalhava muito com desenvolvimento de marcas mesmo. E a gente viu que o mundo estava mudando de repente. Ali em 2015, 2014, a gente viu que tinha uma mudança muito grande, né, de tecnologias, de formas de trabalho. E a gente ainda estava num old school, assim, a gente ainda estava numa escola antiga de escritório de design, né? E o que a gente pode fazer para transformar as marcas e tal. E eu resolvi que tinha que conhecer coisas novas, né? Então, vamos lá, essa coisa da mudança mesmo, bora para a mudança. Foi ela que me arrastou para esse ambiente. E aí eu tive um primeiro contato com a comunidade de startups através de um evento, de Startup Weekend, e que mudou a minha vida. Assim, mudou a minha vida, eu diria que... Não que a minha vida seja muito diferente do que ela era antes,
Mas eu entendo, eu juntei Lé com Cré. Né? Foi o momento que eu juntei Lé com Cré. E que eu falei assim, olha, quer dizer que isso que eu não sabia que nome tinha, agora, nesse lugar que eu tô, tem um nome novo, né? Olha, isso que eu fazia desse jeito, tem um jeito novo de fazer, né? E eu acho que foi vendo isso, foi conhecendo as pessoas, foi encontrando, né? Eu acho que uma juventude, né? O que vocês falaram, a gente logo de cara, né? Teve um contato muito próximo de trabalho com pessoas muito mais jovens do que a gente, o que traz um gás também, né? O que anima, e são outras perspectivas, outros pontos de vista. Então, eu acho que essa troca, né, que hoje a gente fala mais também, mas essa troca geracional, ela é realmente importante. Eu acho que o meu envolvimento, daí arrastar o Bill e falar assim, gente, tem uma galera incrível, pensando coisas incríveis, e de uma outra forma. Então, não é porque a gente está há mais tempo que a gente sabe, né, mais. Uau. É muito mais uma questão de perspectiva, de ponto de vista. E eu gostei muito de olhar outros pontos de vista, achei muito legal, né? Então, acho que foi isso, o que me envolveu, o que me animou, teve muito a ver com essa troca mesmo. De saber que ali eu tinha muita coisa para aprender e que é isso. Eu sou super fã de aprendizagem contínua, acho que a gente tem que aprender a vida inteira. E esse é um ambiente muito legal, muito, né, mutatis mutandis aí, né? Muda o tempo inteiro, né? Então acho que é isso. Só não pode falar é isso porque morre um panda lá. Morre um panda, meu Deus do céu. Acho que foi isso que me trouxe. Mas é tudo isso. Tudo isso. É tudo isso. Tudo isso. E vocês são muito jovens, né? Vocês têm uma vibe, né? Uma energia muito espírito, jovem. né? E aí vocês contando essa abertura para o aprendizado, essa abertura para a mudança, né? Claro, sem deixar para trás toda a experiência, né? Toda a humildade que vem junto com a experiência, que é o ouvir, né? Que a gente saber o que vale nas relações de verdade. Acho que isso, né, quando você foi contando da inspiração e como você começou a perceber, vem muito do adultecimento, né? Sim. A gente vem falando muito de adultecimento, tem aparecido muito isso pra gente, né? Mas acho que mais uma vez, né, aparecendo aqui esse sinal. Mas, ao mesmo tempo, essa abertura para mudança, isso me lembra muito uma habilidade, um comportamento de liderança que a gente vê em grandes líderes, né? Líderes realmente inspiradores, que é uma humildade profunda, né? Quer dizer, você está sempre aberto a aprender e saber que o que era não é mais, né? Mas, ao mesmo tempo, uma determinação feroz, né? Porque o Bill queria mudar o mundo com cartaz, né? E se abriu muito Novos horizontes. para mudar o mundo de outras formas, né? E aí a gente está curiosa, né? A gente está super curiosa para entender como é que vocês começaram a transferir, então, esse mundo da startup, do empreendedorismo, né? O Startup Weekend, para a galera mais velha, né? É o 50 mais, é isso que a gente entendeu? 50 mais, né? Então, a gente Silver tá Economy. A economia prateada. A gente está super curioso para entender, curiosas para entender como é que foi essa introdução, como é que tem sido essa experiência, o que isso está significando nessa comunidade. Conta pra gente. E aí eu queria só fazer um adendo, né, junto disso, Jô. Quando vocês tiveram esse clique, né, qual foi a visão que vocês tiveram para isso acontecer? O que vocês passaram a enxergar? Vou responder essa primeiro. Vai lá. Bom, primeiro acho que é a gente conseguir enxergar o poder da transformação, quer dizer, de poder transformar as coisas e mudar tanto assim a gente mesmo, as nossas empresas, né, como as outras pessoas, colaboradores, clientes e tudo mais. Então, eu acho que foi também, de novo, foi um processo meio natural, assim, de entender como que eu poderia transformar o mundo, né? Como poderia transformar alguma coisa para um bem maior, para uma coisa melhor. Sublinha. Então, assim, eu acho que o que me moveu, para mim, é um caso super particular e pessoal, né? Mas eu, assim, eu vivi durante muito tempo, a gente fala, puta, eu estou aqui vendendo extrato de tomate, né? Mas, assim, durante muito tempo eu vivi como um emissor de uma informação, de uma mensagem, de um conteúdo. E daí teve um determinado momento que eu saquei que, na verdade, o que importava muito mais era o receptor, quem recebia a mensagem. Então eu fui tentar entender Sublinha, esse mundo. por favor, de novo. Fui tentar entender esse mundo, né? E daí acho que veio... É como se fosse uma descoberta mesmo. Eu descobri uma invenção, né? Só que a invenção não era minha. Eu descobri uma invenção que estava aí disponível para todo mundo, é uma questão de olhar e ver e tudo mais. É a visão.
Assim, eu acho que a gente foi mesmo uma questão da gente perceber que tinha um universo onde a gente tinha ainda muita coisa para aprender. Então, acho que essa mudança... Eu gosto muito da mudança. Eu acho que eu prefiro abraçar a mudança, né? A mudança traz aquele momento de insegurança muito grande, porque você não sabe como é que vai ser depois, né? Mas depois que você acostuma, tem amigos aqui na comunidade que falam, né? Tá com medo, vai com medo mesmo, né? Depois que a gente acostuma a viver isso, né? Eu acho que faz parte. Então, eu gosto muito. Eu gosto de sair, de me desafiar, de sair da zona de conforto, me desafiar. Então, acho que isso é um processo mesmo. Eu acho que, de novo, né? A troca intergeracional é uma coisa muito bacana. E a gente fala de economia prateada, acho que principalmente porque a gente está falando aí que, né, essa população está crescendo, né? Está aumentando. A longevidade também, né? A expectativa de vida está aumentando. Então, acho que sim, a economia prateada, eu acho que os 50 a mais aí vieram para ficar, me parece. E eu espero ficar por muito tempo. Então, né? Com certeza. Acho que só faz parte. Com certeza. Mas, olha, a gente tem algumas dificuldades quando a gente fala com a nossa geração. A gente, agora, acho que nesse relacionamento, até ampliando a comunidade, saindo de São Paulo e conhecendo um pouco mais de Brasil, né? E que também é esse meio das startups, da inovação que tem permitido isso, né? Um evento como esse, né? A gente encontra gente, né, de tantos lugares. Então, eu acho que isso mostra para a gente que, sim, a gente tem aí pessoas da nossa idade também participando. A gente sabe que também a média de idade de fundadores de startup não é tão jovem, né? Acho que a média ali está acima dos 45, 46 anos. Mas a gente sabe também que tem muita barreira ainda. Eu acho que os 50 a mais ainda ouvem a inovação como se fosse uma coisa que é passageira, sabe? Não, eu já aprendi tanta coisa. Será que eu tenho que dizer que o mundo está mudando tanto que eu tenho que mudar também, né? Então, acho que tem essa dificuldade e a gente bem que leva a palavra, né? Acho que a gente está sempre tentando, né? Vamos levar a palavra da inovação. Nossos amigos, gente, nossos amigos estão cansados. Já falam assim, lá vem eles de novo. Nesse momento, o Marquinhos está fazendo a Paulinha com a Bíblia, né? Com a startup enxuta na mão. Exatamente. Vamos levar a Rice para as pessoas. Né? A gente foi assim, a gente foi para o extremo mesmo. A primeira vez que a gente participou de um Startup Weekend foi uma porta de entrada, né, para a comunidade, para inovação e empreendedorismo. Eu acho que a gente ficou uns 15 dias sem parar de falar sobre o assunto. Assim. E até foi muito engraçado. Quando a gente saiu, o facilitador falou, olha... Vocês vão ficar tentando convencer ascensorista, balconista... Uma seita. Vendedor. Uma seita. Até chegaram a falar isso. Os amigos mais velhos falaram, parece que vocês estão participando de uma seita agora. Gente, essa ilustração vocês não vai param ficar de falar isso? Não, é muito legal mesmo. Eu acho que é isso, né? A gente não consegue desver, né? Então, o que a gente gostaria é que as pessoas pudessem enxergar, que as pessoas pudessem ver, né? Para não desver mais. Hoje a gente viu uma palestra, inclusive, né, falando isso. Falando que, assim, não, depois que você coloca o foco numa mudança, né, não tem como voltar atrás. Está lá, né? Está no cérebro, já ficou. Então, acho que é isso. Mas, ainda assim, a gente procura levar a palavra da inovação. Muito bom. Muito bom. A gente percebe, né, entrevistando algumas pessoas ou fazendo essa série de entrevistas, que tem um momento da vida em que o propósito bate na porta, né? É claro que com o compartilhar da informação e das histórias, a gente fica sabendo que ele vai bater na nossa porta mais cedo. Exatamente. Mas a vida, ela vai trazer essa reflexão em algum momento, né? E é uma demanda. É uma demanda. E pela observação da biografia, necessariamente após os 42 anos ali, existe uma mudança de perspectiva do egocentrismo, né, do eucentrismo para o outrocentrismo, né? E então é claro que muitas pessoas já trazem isso, né, essa coisa de mudar o mundo, né, os aquarianos aí, mas que em algum lugar eu fiquei pensando, porque, né, se ele já queria mudar o mundo com cartaz, né, provavelmente era aquariano, mas e aí em algum momento isso acontece. Como é que foi isso para vocês e como é que vocês observam isso na geração aí dos 50 a mais? Porque é uma geração que provavelmente já conquistou muitas coisas, né, do ponto de vista de fez o que tinha que fazer
e é uma geração que começa a se preocupar com o legado, né? Começa a olhar ali para o que já fez, né? E tem uma reflexão. O que vocês observam hoje dos amigos, né? Quando vocês levam a palavra, como é que tá isso, né? As pessoas estão mais dispostas a mudar o mundo, não estão? Como que essa transformação acontece ali depois dos 42 anos? Eu acho que tem muita resistência. Assim, acho que existe muita resistência até por esse aspecto que você falou da experiência, né? As pessoas acham, né? Que já viveram, já aprenderam tudo o que precisavam aprender na vida e que não tem mais para aprender. Alguma coisa parecida com isso, tá? Mas é né, uma noção meio distorcida da realidade, assim. Então, eu tenho que falar que a gente tem uma certa dificuldade de trazer esse público. Os baby boomers, não é nem 42, é tipo 50, 60 mesmo. E é muito engraçado, porque, na verdade, assim, existe um movimento muito forte das pessoas com essa idade, 50, 60 anos, que estão se aposentando, mas ainda tem muita energia e muita vontade de fazer coisas, de mudar o mundo ou qualquer coisa parecida. Então, seria um caminho natural, né? Então, o empreendedorismo, a gente vê isso no Brasil, que o empreendedorismo, o brasileiro é um empreendedor, né? Seja vender café na rua, limão, sorvete de limão, biscoito da Globo, não importa, mas tem esse aspecto meio enraizado por causa das dificuldades econômicas que o Brasil vive e viveu durante todo esse tempo, assim. Então, seria natural as pessoas empreenderem, mas existe muita resistência. O novo assusta um pouco as pessoas, causa medo. E essa geração mais passada parece que tem mais medo do que os novos para se jogarem numa mudança de vida, numa transição. Então, a gente tem uma certa dificuldade, mas é como a Paula falou. A gente leva a palavra, a gente está sempre batendo e levando, porque a gente acredita que esse é o propósito mesmo, é o nosso propósito. E acho que você trouxe um ponto bem importante, que é a história do medo, né? Primeiro que tem isso, sim, a hora que a gente aprende a enfrentar fica mais fácil. Mas eu acho que essa geração, ou vamos dizer, essas gerações, né, não só a nossa, mas os um pouco mais jovens, né, um pouco mais velhos que a gente, eu acho que o medo de errar era muito forte. Então eu acho que hoje é que a gente ouve muito mais que o erro faz parte do aprendizado. Mas a obrigação de acertar era muito grande, né? A punição por errar também era muito pesada. Muito bem, Paulo. E eu acredito que essas gerações, né, essas nossas gerações, elas vêm desse aprendizado. Então, fugir disso é um esforço, né? E, de novo, a hora que você foge, a hora que você consegue enxergar de outra maneira, também não dá para voltar atrás. Mas é uma zona de conforto que não é tão confortável, mas que é difícil sair dela. Né? É difícil dizer, gente, tá realmente aqui, acho que tem uma perspectiva diferente, né? Mas e aí? O que é isso? Será que se eu errar? Será que se eu tentar? Ou como é que, na minha idade, eu vou tentar, vou correr o risco de errar? Se eu acertei tanto já, vamos manter, né? Aquela coisa, tô ganhando o jogo, né? Vamos segurar, né? O placar aqui. Essa é a maior mentira que existe. Né? E que tá tudo certo. O time que está ganhando não mexe. Não, mexe sim. Bernardinho que fala isso, inclusive. Né? Então, acho que talvez tenha isso. Talvez a gente carregue muito esse peso, sabe? Nossa, do erro, né? Mas eu acho que vai mudar, né? A gente tem... É isso, tá. Acho que a longevidade vai levar a gente adiante. Sim. E a gente vai descobrir que, sim, o erro faz parte. A gente, né? Faz isso. Ótimo ponto. Eu só consigo pensar na doutora Amy Edmondson. Tem uma pesquisadora da da divisão de negócios de Harvard, a doutora Amy Edmondson. Ela tem uma frase que ela diz assim: o maior desafio do ser humano é aprender quando ele acha que já sabe. Cabe perfeitamente no que vocês estão dizendo, né? A gente deixa de inovar porque a gente acha que já sabe. A gente deixa de prosperar porque a gente acha que já sabe. E o que está por trás disso, de acordo, inclusive, com os estudos que ela fez, é o medo. É porque a gente tem medo de errar, porque desde pequena a gente aprendeu que, olha, cuidado com o que você vai falar. Você pode falar bobagem. Na escola a gente aprendeu isso, em casa a gente aprendeu isso. Então a gente está num processo de desaprender para aprender, né? E o erro tem uma utilidade absurda para o aprendizado. Então o trabalho que vocês estão fazendo é de ressignificação desse erro, não é? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu dei uma aula agora há pouco tempo né, falando em inglês de novo, lifelong learning, né, de aprendizagem contínua. E tinha um exemplo que eu achei muito rico, muito bacana, do músico Pablo Casals, né, que aos 95 anos continua ensaiando 6 horas, 8 horas por dia.
Uau. o instrumento dele. E quando ele foi perguntado, né, mas por que você fala isso? Ele fala, porque eu acho que eu posso melhorar. Né? Então, Que incrível. a gente pode melhorar sempre. Sempre. Acho que essa é a ideia, né? A gente poder melhorar. A gente sabe que o envelhecimento faz parte, né? E é um tabu um pouco falar de envelhecimento, né? É complicado isso. Então a gente sabe que, claro, a gente vai deixar de fazer algumas coisas, mas vamos trazer outras, né? Vamos pensar que a gente pode fazer outras e que a gente pode sim, de novo, trocar. A gente pode trazer coisas novas, visões diferentes e aprender com as visões, né, que estão chegando, que estão enxergando esse mundo digital que a gente tem vivido de uma forma tão diferente da nossa. Né? Uns adolescentes. Gostei. Outra ilustração. isso aí. Gostei. Então, né, um adultecimento sem perder a vontade de aprender, né, sem perder a vontade de estar sempre mudando, de ter sempre essa visão. E sempre essa visão de que a gente pode transformar mais a si mesmo, né, o mundo. Fantástico. A gente agora sempre gosta de pedir, né, para vocês nos levarem também para o momento, e agora, se vocês puderem, né, projetar a tela mental de vocês aqui, em que a visão de vocês não tem nenhuma barreira e ela acontece. Se vocês pudessem, né, tirar todas as barreiras do medo, essa relação intergeracional para o empreendedorismo, para a abertura para o novo, né, para o aprendizado contínuo, que mundo vocês veem? Ai, que pergunta difícil. Nossa, hoje foi cheio das perguntas difíceis, gente. Eu acho que é um mundo integrado, sabe? Eu vejo uma integração, eu vejo um mundo onde a gente deixa um pouco os preconceitos, né? A gente deixa de olhar para aquilo que é perceptível instantaneamente, né, materialmente. Então, olhar a idade que você tem, olhar de onde você vem, olhar a escola que você estudou, olhar, né? E você consegue efetivamente viver uma integração, viver um mundo onde a troca é o mais importante. As conexões são mais importantes, porque no fim do dia, não importa o assunto que a gente está tratando, é sempre sobre pessoas. Né? Então, acho que se eu puder enxergar um mundo, né, onde as pessoas se sintam pessoas, né, e reconheçam os outros como pessoas também, seria muito bacana. Uau, que lindo. Lindo. Grande projeção de futuro, acho que é isso aí mesmo. Não saberia falar melhor. Você concorda, né? Uau. Totalmente. Lindo. Muito legal, Paula. Eu acho que você acabou de dar uma lição aqui pra gente sobre retirar rótulos, né? A gente tratar qualquer assunto como uma oportunidade da gente se conectar, né? Porque isso não tem idade, né? Isso não tem tempo. Exatamente. Fantástico. Olha, muitas vezes eu confesso que eu esqueço a idade que eu tenho. Claro. Tem hora que eu me vejo ali pulando com a galera, dançando, cantando Evidências. O hino brasileiro. Socorro! Quantos anos eu acho que eu tenho? A gente é um pouquinho ponto fora da curva, assim. Eu acredito. É um pouquinho. Um pouquinho. Fora da curva. Mas eu tô tão contente que a gente vai contar uma coisa pra vocês que é uma curiosidade do podcast. A nossa maior audiência é 45+. Né? Legal, Então a gente que fica legal. Contente de entender isso, né? A gente já especulou um pouco e conversou um pouco, né? Por que a nossa audiência maior é essa, e a gente acredita justamente que é por conta desse movimento que a vida faz com a gente, né? Que a gente acaba recebendo ali uma receita pronta do que a gente tem que fazer, que tem que acontecer, né? E em algum momento a gente se perde da gente mesmo, a gente se esquece. E aí chega uma hora que a vida cobra, da gente se lembrar, né? Para que a gente veio. Para ajustar a rota. Para ajustar a rota, para lembrar e usar os sinais, né? E aí olhar para o passado, ok, o que eu já construí, aonde eu cheguei e quais oportunidades eu tenho. Então, nossa, eu tô super contente da gente ter entrevistado vocês, né? Eu acho que vai rolar uma conexão muito grande com a galera que está ouvindo a gente. Com certeza. E ilustrações maravilhosas. Gente, Tô curiosíssima. A gente tem também. muita coisa para fazer ainda.
Tem muita coisa. Então, esse público, essa audiência toda que vocês têm que sacar isso, sabe? Que tem muita coisa para fazer no mundo ainda. Muita oportunidade, Precisamos dessas pessoas. Nós temos que aumentar o bonde, arrastar uma turma para inovação e transformação. Que já vai ser a maioria, né? Já, tá, né? Hoje é uma parcela pequena, né? A gente, sei lá, acho que são 10% das empresas hoje estão dentro de um ambiente de inovação. É muito pouco ainda, né? Então, tem muito por fazer. E é isso que a gente tenta passar para essas pessoas que a gente tem conexão, que tem contato. Assim, poxa, vamos aí, porque tem muita coisa para a gente transformar, tem muita coisa para a gente fazer e para melhorar do mundo, né? Então, é isso que a gente busca. Esse é o nosso propósito, na verdade. Maravilha. Eu acho que essa audiência está procurando isso mesmo, né? Muito legal. A partir dos 45, acho que a gente está buscando ouvir coisas que falam, não, eu estou sentindo que tem alguma coisa, né, que pode ser diferente, por onde eu vou, por onde eu começo, né? E é muito legal saber que tem muitos caminhos. Acho que esse que a gente está trilhando é um dos caminhos, né? Eu acho que o legal é saber que tem, sem dúvida nenhuma, não é o único. Mas Aí. tem uma essência fantástica no que vocês trouxeram, né? Que é isso, ó. Tira qualquer rótulo, né? Tira os preconceitos que a gente tem sobre a gente mesmo, né? E sobre os nossos medos e vamos nos conectar. Isso a gente sabe fazer muito bem. A gente veio, né? O nosso wireframe é para isso. A nossa configuração Boa. Melhor usabilidade. Bora mudar o mundo, bora transformar o mundo, Isso né? mesmo. Galera, se você entendeu, se conectou, curtiu demais, né, esse papo. Eu curti demais, meu Deus. Adorei. maravilha. Obrigada, Joana. Obrigada, Verusca. Muito incrível, muito mesmo. E parabéns pelo programa. Que bom, muito bom saber. Vou com certeza estar conectada, ouvindo mais. Muito bom mesmo. Que bom. Vou fazer um disclaimer aqui para a audiência. Olha, eu tenho 65 anos, então vocês estão aí com 45, 50 e tal. Nunca é tarde para começar, nunca é tarde para transformar, para inovar, para ajudar as pessoas, para melhorar o mundo. Então, bora nessa, vamos aí. Estamos bem acompanhados, né? Sublinha. Então, gente, se você se conectou, entendeu que essa jornada pode ser longa e acompanhada, porque nós não vamos sozinhos, né? Tá aqui mais 2 companheiros que podem pegar na sua mão, tá com você nessa jornada. Fique com a gente, porque todo domingo, às 21 horas, a gente traz uma história sobre uma trilha pela qual todos nós podemos, estamos e vamos continuar caminhando e cujo destino é a sensação de realização. Muito obrigada, Validice, muito obrigada, Ractal, Paula, Bill, V. Gratidão. Muito obrigada. Gratidão. Foi incrível.